A seguir, Hora da Notícia. Mesmo sendo proibido o trânsito de caminhões na Avenida Brasil, em Passo Fundo, por uma lei que regulamenta isso, ainda é comum o tráfego de veículos pelo centro da cidade, inclusive. Uma situação que danifica o asfalto e carrega o já pesado trânsito de Passo Fundo. Lazer e conhecimento. Foi assim o domingo no campus, aqui na UPF. Seu Nico, o gaúcho de Passo Fundo, foi fazer um cartão bem importante, o cartão do SUS. E ainda, nós vamos falar sobre o momento econômico do país com o economista, doutor nessa área, professor aqui da UPF, Julcemar Zilli. Hoje é segunda-feira, é 27 de maio, é Hora da Notícia. Você sabe quais são as regras para a circulação de veículos pesados pelas ruas de Passo Fundo, especialmente pela Avenida Brasil, que, aliás, passa por uma revitalização? Olha, essas regras, elas variam de acordo com o tamanho, com o peso do veículo, horário e ruas da cidade. Na reportagem de agora, nós vamos mostrar por que esse assunto gera tanto debate. Cenas como essas são comuns no centro de Passo Fundo. Mesmo com o decreto municipal que proíbe a circulação de caminhões e carretas na área urbana, 50 veículos do tipo já foram flagrados e multados só nesse ano na cidade. A regra, que já tem 19 anos, diz que apenas caminhões do tipo veículo urbano de carga podem atravessar o centro da cidade de segunda a sábado, entre as 7 da noite e as 10 da manhã. Ou seja, carretas, bitrens, caminhões do tipo truck, semi-pesado e até cavalos mecânicos são proibidos de circularem dentro dos limites do centro de Passo Fundo em qualquer hora do dia. Da RS 135 para cá, esse é o limite da entrada de caminhões na Avenida Brasil. É a partir da Rua Ângelo Preto que fica proibida a passagem de caminhões com mais de 7 toneladas e 6 metros de altura. Além da entrada na Rua Ângelo Preto, o limite do trânsito de caminhões na cidade só é possível até as ruas Mascarenhas, para quem trafega do bairro Boqueirão em direção ao centro, Uruguai, para quem vem do bairro Vera Cruz, e General Canabarro, para quem vem do bairro São Cristóvão. Só que com o crescimento da cidade, a expectativa é que esses limites sejam redimensionados. A prefeitura já estuda o deslocamento de todo o trânsito pesado para fora da avenida. A expectativa é que o decreto seja atualizado só depois de toda a reforma da Avenida Brasil estar completa. Aí vai ser ampliada a área de proibição com novos pontos de desvios, justamente para conservar o novo asfalto. Nós temos hoje uma estrutura no município, onde nós temos algumas empresas que se localizam junto à Avenida Brasil e que elas também têm que trazer o seu produto ou retirar o seu produto daqui e necessitam o deslocamento desses caminhões. São casos pontuais, né, onde nós já estamos estudando essa possibilidade de ampliar essa proibição do deslocamento do trânsito pesado na avenida, e isso vai acontecer, com certeza. A proibição não existe por acaso. A malha asfáltica dos perímetros urbanos é sempre mais fina do que a de uma rodovia, por exemplo. Isso porque o centro da cidade dificilmente é dimensionado para suportar o esforço de veículos tão pesados. Os carros têm peso bem inferior aos caminhões, ou até mesmo aos ônibus que circulam nas vias públicas. Mas o problema mesmo são os caminhões. Um caminhão-truck, por exemplo, tem o mesmo efeito de 2 a 3 ônibus no asfalto. Uma cidade passa muito mais carros que caminhões, então naturalmente ela é dimensionada com camadas e tamanhos menores. Só que se a cidade não faz a gestão do tráfego, que é fazer essa proibição dos veículos pesados passarem nas suas avenidas principais, aí não há pavimento que aguente e não há dinheiro que cesse. Então, medidas proibitivas são para atingir nesse sentido, para que não se tenha um custo nesse nível. No asfalto, quanto maior for o fluxo de veículos, maior deve ser o número de camadas para resistir ao esforço.
E o custo disso tudo, é claro, não sai barato. Se a gente for querer fazer com que dentro de uma cidade seja possível passar o tráfego de caminhões pesados sem agredir tanto o asfalto, isso vai ter um custo muito elevado, porque a densidade da malha viária de uma cidade para fazer manutenção, ela é muito alta. Então, pensa, todo o dinheiro que a prefeitura arrecada e aí para isso ainda ser pouco. Uma demanda que acompanha o crescimento da cidade. O nosso centro da cidade ele também ampliou, ele não é mais o mesmo centro de 10 anos atrás, né? E a nossa Avenida Brasil, a gente está fazendo um investimento grande, nós temos que manter esse investimento. E como é que a gente vai fazer essa manutenção? Evitando que haja essa passagem contínua de caminhões, principalmente à noite, que é um horário em que nós não temos uma fiscalização mais atuante. Muitos veículos desses passam na nossa cidade. A perspectiva de retomada da atividade econômica do país teve vida curta. As projeções de um crescimento caíram drasticamente. O PIB projetado era de 2,5% e agora está próximo a 1%. Olha, há também economistas afirmando que o país vive uma recessão técnica. Bom, para nos ajudar a entender, a interpretar esse cenário, nós convidamos o professor aqui da UPF, doutor em economia, Julcemar Zilli, sempre muito bem-vindo na UPF TV. Professor, o que aconteceu, já que nós começamos o ano com uma expectativa positiva no que diz respeito à economia? Na verdade, o cenário que nós estávamos entrando em 2019 com uma perspectiva de um novo presidente, com novas visões, às vezes até mais liberais, isso tudo ele acabou gerando um certo otimismo na população, nos investidores, de que a economia pudesse realmente voltar a funcionar de forma bem expressiva. E tudo isso estava relacionado basicamente a algumas das reformas que hoje estão sendo analisadas, a reforma previdenciária, reforma tributária. Então, se esperava realmente que isso andasse muito mais rápido. E com o passar dos meses, percebeu-se que realmente não seria tão fácil assim essas aprovações, essas reformas serem implementadas. Então, conforme foi avançando o tempo e as reformas foram sendo colocadas para frente, para os períodos mais à frente, isso começou a gerar um certo desânimo no mercado e automaticamente as pessoas começaram a deixar de consumir, os investidores que estavam pensando em fazer os seus investimentos seguraram, né? E isso acabou afetando nessa projeção. Não só na projeção, nos próprios resultados que nós já percebemos no primeiro trimestre de 2019, que foi uma queda em torno de 0,67%, 65%, 67%. Então, o PIB da economia brasileira diminuiu, a produção, o valor da produção da economia brasileira diminuiu em 0,67%. Então, isso já aponta que aquele cenário de uma previsão de 2,5%, que já está em torno de 1,2%, pode ainda cair mais um pouco se demorarmos mais ainda para essas reformas serem aprovadas. Então, professor, de certa forma não existem milagres, nem na política, nem na economia. Na política, por exemplo, aprovar uma reforma implica em passar por muitas etapas. Na economia, o país não vai virar essa chave em 90 dias. Não se trabalha com a possibilidade de milagre, é isso? Isso, é que na verdade, nós, com essa queda de 0,67 do último trimestre, associado a um aumento no PIB no último trimestre de 2018, que foi de 0,01, ou seja, praticamente estável, é por isso que alguns economistas já consideram a possibilidade de uma recessão técnica. O que é isso, recessão técnica? Então, recessão técnica está relacionada ao comportamento nos últimos 2 trimestres. Tá? Então, sempre que ocorre queda no PIB em 2 semestres seguidos, isso já é considerado uma recessão
técnica, né? Para ser uma recessão de fato e para ter todo o efeito, ela demora um pouco mais. Mas, tecnicamente, 2 trimestres seguidos de queda já são suficientes para ser considerado uma recessão técnica. Então, o último trimestre foi praticamente nulo, né? O último trimestre de 2018, nulo. O primeiro de 2019, não queda, 0,67. Então, por isso que alguns já comentam na possibilidade de termos uma recessão técnica. Você comentava conosco aqui nos bastidores que se considera um cara um pouco mais otimista. Então, a pergunta é a seguinte: há condições de reversão desse quadro, professor? Eu considero que sim, de forma não tão significativa para 2019, tá? Por quê? As reformas sendo aprovadas num maior ou menor percentual, isso deve começar a aquecer principalmente aqueles indicadores, aquele mercado que é mais rápido, né? Aquele mercado principalmente o próprio especulativo, a taxa de juros pode alterar, a taxa de câmbio tende a cair, a taxa, o valor do Ibovespa tende a aumentar. Então, esses indicadores, eles são os primeiros que a gente vai começar a perceber. E alguns indicadores para aquela economia que ela funciona de forma mais dinâmica, né? Então, nós temos ainda 6 meses até o final do ano, então alguma coisa ainda a gente pode reverter. Mas, realmente, o impacto de tudo isso começa a ser visto de forma, o que deverá ser visto de forma muito mais proeminente a partir de 2020. Obrigada, professor. Daqui uns dias a gente lhe chama de volta para a gente dar uma atualizada nesses entendimentos a respeito da economia, um assunto que é tão presente na nossa vida. Obrigada, boa semana. Obrigado. Obrigada. No quadro Fatos de hoje, a Zumara Colucci vai falar sobre o resultado negativo para o emprego em Passo Fundo. Zumara. Olha, Thaís, pois é, a gente está falando de economia, não é? O resultado do emprego para o mês de abril em Passo Fundo foi negativo em 900 vagas, segundo divulgou o CAGED na última sexta-feira. O dado rompe uma série de resultados positivos que a cidade vinha registrando nos últimos meses. Em março, por exemplo, Passo Fundo teve um saldo positivo de mais de 1.000 empregos com registro de carteira assinada. O setor que mais demitiu agora em abril foi o de serviços, com 1.100 vagas fechadas no mês. O comércio manteve o desempenho positivo, embora tímido, com 184 vagas de trabalho geradas. O Rio Grande do Sul também registrou resultado negativo de quase 2.400 vagas fechadas em abril, ao passo que o país teve um saldo positivo de quase 130.000 novos empregos gerados no mês. E agora eu quero falar um pouquinho de saúde, quero falar de vacinação. Na próxima quinta-feira encerra a vacinação contra a gripe e Passo Fundo chegou a quase 72% do público-alvo total, longe ainda dos 90% pretendidos na meta. Crianças e gestantes estão com a pior média entre os grupos, estão entre 64% e 66%. Mas os idosos, olha só, estes sim estão dando um baita de um exemplo, com 96% de imunização, devendo chegar a 100% até o dia 30. Que bacana, tomara que os outros números se equiparem ou chegue perto, não é, Zumara? E aí, já que você está falando em saúde, o cartão do SUS é um instrumento importante, fundamental, né? Com certeza. Obrigada, Zumara, boa semana. Quem foi fazer o cartão do SUS foi o seu Nico e a gente mostra depois do intervalo, é o nosso repórter especial aqui do Hora da Notícia. O escritor Pablo Moreno será o patrono da Feira do Livro de Passo Fundo deste ano. Os outros homenageados também foram definidos. O amigo do livro será o Hospital Beneficente Dr. César Santos. A educadora emérita é a professora da rede estadual Marta Borges. E a homenagem póstuma é para o advogado, jornalista, político e historiador Francisco Antonino Xavier e Oliveira. A Feira do Livro acontece lá em novembro, de 4 a 10 de novembro, no Bourbon Shopping, em Passo Fundo. E essa já vai ser a 33ª edição da feira.
Bom, essa madrugada choveu de forma isolada na cidade de Passo Fundo. O mês de maio já está com 81 milímetros de chuva, acima da média do volume, que é de 114 milímetros. E de acordo com o observador meteorológico da Embrapa Trigo, o final do mês de maio vai ser de ainda mais instabilidade. Veja os detalhes da previsão do tempo para os próximos 2 dias. A previsão para terça-feira é de sol com muitas nuvens e período de céu nublado com chuva. A mínima fica na casa de 11 graus e a máxima de 18. A quarta-feira também será de nebulosidade com bastante nuvens durante todo o dia. O sol aparece de forma tímida, não tem previsão de chuva. Mínima de 10, máxima de 20 graus. Fazer com que a criança que tem diabetes tenha o conhecimento da própria doença e também promover o autocuidado. No programa Universidade Aberta de hoje, nós vamos falar do acampamento da criança com diabetes, um projeto de extensão aqui da UPF que trata desse assunto. É às 8 horas da noite, fica o convite para você acompanhar a programação. Bom, o domingo foi com o campus lotado aqui na UPF. Uma tarde diferente que misturou lazer e conhecimento. Sair da zona de conforto. Foi assim que o Sérgio definiu o domingo no campus, depois de dar checkmate numa partida de xadrez. O domingo no campus é bem bom assim, por causa que muita gente hoje em dia costuma, nos finais de semana, ficar em casa, então isso meio que tira a gente da própria zona de conforto. E olha que ele tem razão. No domingo no campus da UPF, ficar parado era uma opção. Ao mesmo tempo em que teve gente tranquila, tomando chimarrão, também teve quem escolheu dançar ao ar livre. Ou até quem quisesse entender alguns fenômenos físicos. A Clara foi descobrir a eletricidade e acabou encantada. Eu achei legal, porque tipo, a escola eles fazem essa experiência que é diferente para mim, né? Legal. É uma coisa diferente. Essa possibilidade que a gente está trazendo aqui para o campus é uma maneira de levar tudo aquilo que a gente estuda, que a gente constrói com o intuito de mostrar para os alunos, mas agora a gente também pode mostrar para a comunidade. E também despertar a curiosidade, né? Principalmente eu acho que é despertar esse espírito científico, né? Trazer essa vontade de se questionar, esse espírito de por que isso acontece, o que é física, como eu discuti agora há pouco, né? Tudo é física ao nosso redor. E o que nós tentamos fazer nesse momento, como vocês podem observar, é questionar as pessoas que o que está na frente delas não é uma coisa bonitinha, programada, é física, só que elas muitas vezes não sabem que isso é física. E até alguns animais fizeram parte do encontro. O curso de medicina veterinária levou pintinhos, ovelhas e alguns dos cachorros tratados e depois adotados pelo hospital veterinário. Aí, Miguel. Eu tô achando muito legal, é uma experiência bem bacana que a UPF tá trazendo para nós, né? E assim, desde os cachorrinhos aqui tudo, os brinquedos, para nós fazer as famílias, as crianças, é muito legal mesmo, tô gostando. E para as crianças não faltaram atividades. Teve cama elástica do SESC, pintura no rosto e até a chance de fazer arte com os professores do PIBID da pedagogia. Acho que essa é uma oportunidade que a Universidade de Passo Fundo oferece para Passo Fundo, que não deixa de ser um presente, né? O campus aqui é como se fosse um parque e nada melhor do que ter pessoas que estão preparadas para instruir as atividades de recreação e lazer. Então estamos aqui o dia todo felizes e vendo a alegria das pessoas, e isso não pode ser melhor para a saúde do que a gente se movimentar, né? Da troca de livros ao chimarrão, da amostra dos projetos da UPF aos encontros com os amigos. A possibilidade de lazer e conhecimento. Nunca foi tão fácil sair da zona de conforto. O campus é um lugar de lazer, é um grande parque, é um lugar em que as pessoas podem vir aqui passar um dia
muito agradável, de integração, de trocas realmente, ao mesmo tempo que ela interage com os elementos que existem aqui no campus e que também são elementos que produzem conhecimento. E a gente encerra hoje essa temporada de reportagens apresentada pelo Seu Nico, gaúcho de Passo Fundo, nosso repórter temporário aqui no Hora da Notícia, ele que une humor e informação. Para encerrar, hoje o Seu Nico foi até a Secretaria de Saúde de Passo Fundo para fazer o cartão do SUS. Olha só como foi. Olá, gente bonita, tudo bem? Aqui é o Seu Nico, velho gaúcho de Passo Fundo, para o PFTV, programa Hora da Notícia. Mas, homem de Deus, estou numa ranheira brava, numa gripe, e hoje, abaixo de chuva, o tempo começou a esfriar, tá vindo daqui a pouco o inverno, eu vou atrás de fazer o meu cartão do SUS e tentar conseguir fazer aquela vacina da gripe, tentar, quem sabe, agendar uma consulta com o médico para me dar umas vitaminas, uns remédios. Na verdade, o cartão do SUS é uma identidade que todo usuário que frequenta o Sistema Único de Saúde precisa ter, tá? É um número que identifica cada pessoa. Precisa os documentos básicos de identificação, né? Identidade, CPF e algum comprovante de residência que diga que a pessoa mora na cidade. Boa tarde, senhor. Boa tarde, eu preciso fazer meu cartão do SUS, amiga. O senhor não tem? É a primeira via, segunda via? É a primeira via que vou fazer. Preciso da identidade, o CPF e um comprovante de endereço. Ah, tem tudo aqui, sim, senhora. Moça, precisa mandar plastificar o cartão ou não? Precisa. Para maior durabilidade do cartão, o senhor plastifica ele, não tem problema de apagar, nem de molhar, nada, certo? O cartão SUS a gente faz na hora na Secretaria de Saúde, na Rua Paissandu, no centro, das 8 às 17 horas, de segunda a sexta-feira. É um processo bem rápido, vindo com a documentação e você sai com o cartão na hora. Não é para ti o cartão, você veio fazer pro vô, então? Isso. Ele está precisando de consulta, exames, qual é o motivo? Ele precisa de insulina e ele está sem medicamento e eu preciso fazer um novo para poder conseguir consultar com ele aqui. Ele veio morar para cá e... Muito bom. Então hoje você já vai sair com o cartão dele pronto, segundo me disseram? Sim. Muito obrigado, boa sorte, viu, querida? Ele vale nacionalmente para serviços, por exemplo, de urgência e emergência. Se você está visitando uma outra cidade, você está doente, você teve algum acidente, alguma coisa. E a nível municipal, ele serve muito para a gente poder fornecer medicamentos, consulta em unidades básicas de saúde, consultas com especialistas. Esse é um ambulatório de hospitalidade, tem toda a equipe de enfermagem e tem toda a equipe de recepção que atende toda a população de Passo Fundo. Então, me diga quais são as especialidades que tem aqui. Então, clínico geral, pediatra, psiquiatra, dermatologista, pneumologista, ginecologistas. E então, a respeito das vacinas, eu gostaria de saber se tem vacina para gripe e se eu poderia fazer, porque eu tenho 72 anos. Sim, as vacinas estão disponíveis para os grupos, crianças, gestantes, idosos e a população de risco, gestante e puérpera no momento. Pela sua idade, sim, acima dos 60, todos disponíveis. Mas eu tô meio engripado, não sei se você reparou, e tive numa febre do cão essa noite. Não tem problema, eu posso fazer? O resfriado e a gripe não impedem a vacinação, mas a febre nas últimas 24 horas não pode fazer.
Então, o que eu devo fazer? Devo esperar passar a febre e voltar aqui? Isso, aguarda uns dias, assim que não tiver febre, num dia pode voltar. Essas foram as informações de hoje. O Hora da Notícia repete à noite às 7h30 e às 10h30. Obrigada pela sua companhia. A gente volta amanhã ao vivo, ao 12h30. Um ótimo início de semana para você.